Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou com um amigo que ele apareceu em um vídeo bem antigo, que Geniales. o Reniales. Então, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Um vídeo que tem um gênero de vídeos que eu vou fazer assim, vou fazer mais vídeos assim, que vai ser analisando filmes, vou falar sobre os filmes. Filmes que são interessantes, pertinentes pra mim. Que eu vou falar, que são interessantes também. O filme que a gente vai falar hoje vai ser sobre o Clube da Luta. O Clube da Luta foi lançado em 1999. É o que? 99? Vamos lá. E esse filme tem como os protagonistas são Edward Norton, né? E o Brad Pitt. Esse é o elenco. E tem uma lá que é a Marla, que eu não sei o nome da atriz, eu esqueci. Mas vamos lá. O filme começa com o Norton, né? Que é o grande protagonista. E ele tá meio que cansado da vida dele. Ele não dorme, ele tá cansado de tudo. A vida se tornou monótona. Ele tem uma rotina muito frequente ali. Do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, assim. E como ele não dorme direito, ele começa a ter alucinações, né? E daí que ele tem... O filme passa uma mensagem interessante até. Então, ele tem insônias, né? E aí ele tenta buscar ajuda, mas só que como ele não quer se envolver, quando ele vai nesses grupos de apoio, ele usa nomes falsos. Inclusive tem um grande debate sobre o verdadeiro nome dele, que ninguém sabe, né? O primeiro nome que apareceu foi Cornelius, Rupert, aí vai indo os nomes dele, né? Eu particularmente acho que é Cornelius, porque no filme, depois dele ser recusado pelo médico, que o médico fala para ele comer raiz de valeriana, e o médico também fala, você está sofrendo, então você tem que ver esses grupos, sei lá, do câncer, eu não lembro exatamente do que era. Ele vai lá e, tipo, ele vai quase repentinamente, tipo, sabe quando alguém fala uma coisa e você vai direto? Ele vai, então eu acho que ele usou o verdadeiro nome dele, porque é mais humano. Normalmente quando você faz uma coisa, você faz de uma forma despretensiosa. Mas como era um grupo de câncer de testículo, talvez não seja o nome dele, mas pra mim, o nome dele qual é o mesmo que é o nome dele que ele usava? Cornelius. Cornelius, exatamente. Mas pode ser que ele não queira se envolver, né? É, Tipo, eu vou colocar Cornelius só pra ter isso. Apesar que pode ser, né? Meu primeiro pode ser que seja especial pra mim, então vou colocar meu nome de verdade. é verdade. Mas não é definido isso. Os caras que fizeram o filme foram fodas, eles não deixaram bem escondido assim. Tenta descobrir, eu acho que ele não tem nome. A única Porque coisa... quando sobe, tá ligado? Tá lá narrador quando tá um doutor. É verdade. A única coisa que eles não deixam escondido é os copos do coisa de café lá que eu esqueci o nome. Qual é o nome de mesmo? café? Mas só que isso aí... É tipo easter egg. É easter egg. Easter egg bem na cara, né? É bem na cara. E nem é copo de café, é tipo a imagem do Tyler. Hã? É a imagem do Tyler, pô. Não, mas eu tô falando dos copos de café, alguma coisa Buster, eu não lembro como que é o nome. Do cinema? É, coisa de café. Tá bom. Que viagem, cara. Não, mas é importante porque dizem que aparece direto, mano. Nas primeiras cenas aparece bem descaradamente, mas dizem que aparece direto no filme. Não, eu só vejo o Tyler aparecendo bem cortado. Continua aí. Mas então, aí o que acontece? Ele entra nessa, mas só que aí ele começa a ter um alter ego, a alucinação de um alter ego, que é o Tyler. Então, esse Tyler é completamente meio que o que ele queria ser, né? O cara fodão, todo
liberto de qualquer prisão social e que quer tramar uma revolução. E por aí vai. Importante notar que ele tem várias ideias nihilistas. O Tyler, tipo, inclusive eu costumo colocar a cara de Nietzsche no corpo do Brad Pitt no papel, porque ele tem várias ideias nihilistas e normalmente elas levam para uma margem social, sei lá, você fica desprendido da sociedade. É bem interessante. É isso. Aí o filme vai rodando só passando por isso. Tipo, ele meio que aceita, né? O Norton, ele aceita essa ideia de criar um clube. Primeiro eles criam um clube só pra libertar as pessoas das suas vidas sociais. Então, ele aceita essa ideia, né, de criar um clube. Só que depois, conforme o filme vai andando, ele vai recusando essa ideia. Porque ele acha que tá ficando muito radical. E vai passando por várias coisas que conflitam com o outro, né? Que ele acha que é errado. E o filme todo vai sendo isso, né? Ele aceitando, mas depois ele vai meio recusando. Ele aceita a parte do clube da luta passar pro projeto de destruição. Mas aí quando ele vê que foi ao nível avassalador, um nível revolucionário, aí ele começa a impedir isso. Aí daí que ele descobre que ele fez isso o tempo todo. Aí ele tenta proteger a Marla, que de algum momento a Marla ela é ameaçada por isso, né? Porque ela tá envolvida. Aí o filme tem o seu final. Mas vamos lá, né? Vamos ir para a análise. Pausa, vai. E, bom, vamos começar do início na análise. Você tem uma pessoa, o Norton, ele, que é o narrador, você vê várias características nele de consumismo, inclusive ele mostra isso várias vezes, que ele tenta preencher um vazio. É tipo meio um filme que é anticapitalista, tá ligado? Ele é um pouco anticapitalista, mas na verdade eu acho que ele é anti-amoral, porque tipo, o consumismo ele não faz exatamente parte do capitalismo, apesar de fazer. É complexo. Mais ou menos, né? É mais ou menos, é tipo, você se preencher com objetos não é o objetivo, mas você consumir é complexo. É tipo um filme que te liberta mais, mas continua falando. E tipo, ele fala sobre isso e eu particularmente diria que ele tem algum nível de depressão ou algum tipo de tristeza, porque ele... Como todo mundo, cara. Exatamente. Porque ele tem um vazio muito grande, ele tenta preencher isso de todas as formas e nessa tentativa ele acaba desenvolvendo a insônia, que tipo, ele fez tudo que ele podia fazer, né, quanto ao consumismo, e ele agora não consegue dormir porque não consegue relaxar. Ele e tem a questão do trabalho também, que ele pega muito fuso horário. Mas continue. É verdade, ele pega o fuso horário, ele analisa, como que é mesmo, cadáveres em carros. É, tipo, quando os carros da empresa que ele trabalha falha, aí ele vai lá limpar a merda. É bem interessante essa parte. E ele tem um trabalho que é muito estressante pra ele, inclusive. Tipo, ele mostra que ele não tá mais satisfeito com a vida que ele tem. Ele caiu muito na rotina. Ele começa a trabalhar, ele pega tudo que ele quer, o consumismo dele, e se consome. Ele se torna os objetos dele, se torna aquilo que ele comprou, e não ele mesmo. Exatamente. Inclusive você vê isso depois no diálogo com o Tyler. É muito foda aquele diálogo. Então, aí continua falando, cara. Aí você observa que tipo, ele deixou de ser um homem criativo, um homem das ideias, para ser só uma ferramenta, e ele tá cansado desse marasmo. Aí, como eu já disse, ele vai lá no médico e ele fala que tá com depressão, e o médico fala que uma hora ele vai ter que dormir e deixa ele nesse sofrimento. Aí ele não pode morrer sem dormir. Exatamente. Pelo menos no filme eles falam isso, mas na vida real é diferente. É a vida real. Aí ele fala pro médico, você não pode me passar um remédio, que eu até esqueci o nome, era um remédio de tarja preta lá. Aí o médico disse pra ele que pra comer raiz de valeriana e pra ir pro grupo
Pra ir ver o grupo ele de fala câncer. Assim, tipo que ele acha que o narrador não tá sofrendo. Então ele fala assim, se você quer ver sofrimento de verdade, vai lá pro pessoal que tem câncer de testículo. Aí ele vai lá. Mas o que acontece? Quando ele vai lá, ele não tá entendendo muita coisa, mas o que ele vê quando ele vai lá? Ele vê a aceitação, ele vê as pessoas passando a mão na cabeça dele. Não exatamente passando a mão na cabeça dele, mas as pessoas tendo muito afeto por ele, abraçando ele, porque essas pessoas acham que ele vai morrer. Entende? Então, aquilo foi uma terapia pra ele. Então ele saiu da rotina e só queria um abraço, ele só queria se sentir melhor. Então, tipo, ele fica viciado nisso. Então ele pega vários grupos de alcoólicos, acho que Alcoólicos Anônimos do museu, não sei se ele aparece, mas ele pega vários grupos de apoio e se apoia nisso. Então, a depressão da rotina dele, o remédio dele é um dos grupos de apoio. Tudo dá certo pra ele. Ele volta a dormir, ele tem os trabalhos dele normal, mas o que acontece? Passando esse tempo, né? Alguém vai no mesmo grupo dele. Eu acho que no grupo de testículo, acho que é o câncer de testículo. É o primeiro grupo que ele vai, o câncer de testículo. É isso mesmo. É a Marla que aparece. Primeira vez que ela aparece. Então quando ele olha pra ela, ele vê que ele é a farsa, porque ela não tem câncer e ele também não tem câncer. Então ela mostra, ela é a visão que ele tem, que, tipo, ela mostra pra ele que ele tá errado, que ele não tem câncer, tipo, a farsa que ele é. Então tudo volta a ser o que era. Então ele volta a não dormir direito e volta a ser o que era. E aí, então, quando ele fala pra ela assim, você tem que ir embora, ele só tá falando assim, pô, você tá mostrando pra mim que eu sou uma farsa. Então, por favor, me deixa em paz, me deixa eu continuar com meus grupos que eu preciso deles. E ela fala que não é o problema dela, porque, né, ela também se apega a isso, também é uma fuga, ela é uma fuga pra ela. E no filme é muito interessante que tem uma cena lá, e que quando ele tá discutindo com ela, o narrador, que é ele fala que ela fez o dever de casa, e isso vai acrescentar, né, acho que no meio do filme. Mas nisso tudo isso que tá acontecendo, ele cria o seu alter ego, que aparece pela primeira vez no avião, que é o Tyler. O Tyler é a visão perfeita dele, o que ele queria ser. Ele é livre de qualquer prisão. Ele mostra pra ele só reforça pra ele o que ele já tem, a visão dele, tipo, o que ele já tem de visão profunda, tipo o seu subconsciente. Ele mostra pra ele que ele não é os seus objetos, ele não é tudo aquilo que ele consome. É tipo um reforço mental. Ele conversa com o Tyler e tudo mais, e quando ele chega na casa dele, no apartamento dele, não tinha sido detonado. E tinha sido ele mesmo que explodiu, tá? Então, aí ele vai morar com o Tyler, né? Ele vai conversar com o Tyler, né, no bar. Aí o Tyler fala que as coisas que ele consome acabam consumindo ele. E por aí vai. E é importante falar que, tipo, no momento que ele fala pra ir, que ele quer ir pra casa do Tyler, começa o Clube da Luta. Logo depois ele fala num bar. É verdade, porque o Clube da Luta começa com ele mesmo. Ele se confrontando. Ele fala assim, eu quero que você me bata o mais forte possível. Aí o que acontece? O narrador, ele fala a história do Tyler. Ele é o projetor, que aí vem a história lá das marcas de café, né? Marca de cigarro, né? De Marca café. de cigarro. É verdade. Ele fala, acho que é marca de cigarro. Eu assisti o filme hoje, mas eu não estava prestando muita atenção. E aí ele mostra o easter egg do filme, que é as vezes que o Tyler aparece. Às vezes eu acho que é até um montão, cara, se você prestar atenção direito. Então, aí o que acontece? Um dos caras, ele vai pra casa do Tyler, que é a casa dele, né? É a mesma pessoa, mas com distúrbio, né?
Então ele vai pra casa do Tyler e daí ele começa a ver a rotina do Tyler. E eles começam, depois eles inventam o clube da luta. Os caras veem ele lutando sozinho e depois eles vão ver o que é, aí eles criam o clube da luta. Eles criam regras e o clube da luta é mais tipo pra você se libertar. As pessoas os caras se sentem mais libertos disso. Aí eles falam as regras, quando o clube da luta já tá bem formado. Aí eles falam as regras do clube da luta. E eles apoiam o clube da luta porque eles querem se entregar aos seus desejos. Tipo, eles querem bater em alguém, eles querem dar porrada, eles querem sair da sociedade que você tem que se preocupar com ser certinho, ser moral. Eles querem isso e por isso que o Clube da Luta faz tanto sucesso. E as regras dele, só no filme que você vai ver direitinho. Verdade, a gente vai se lembrar. A gente sabe das 3 primeiras regras, mas Pera aí, a terceira é qual, cara? eu acho que as 2 primeiras não falam do Clube da Luta e a terceira são bem claras. A terceira é você tira o gravata e o sapato. Sem camisa, sem sapatos. É isso mesmo. Sei. Mas a oitava e última é que se você é novo e é o seu primeiro dia, você tem que lutar. É obrigatório. Acho que eu deixo na descrição do vídeo as regras, se for pertinente, né? Mas sei lá, vamos lá. Então, aí essas pessoas abraçam essa ideia, né? Porque elas curtem sair disso. Aí o filme vai andando, né? E aí é que a Marla se envolve, né? Tem um momento que o Norton não dá muita atenção, o narrador não dá muita atenção pra Marla. E quem toma a Marla do narrador é o Tyler, né? E ele meio que é o perfeito pra ela. E às vezes é o Norton, que é o narrador, pra ela também. É bem interessante isso. E é interessante isso porque se você observar bem a Marla, ela é bem parecida com o narrador. O narrador deseja ela de uma forma bem sutil. E o Tyler pega, porque, porra, o Tyler é o Tyler, né? É o perfeito que ele criou. É o perfeito. Mas é interessante que depois, mas isso bem depois no filme, ela fala que, tipo, às vezes você é fofo e às vezes você é um escroto. Não é isso que ela fala? É. Acho que é. E, tipo, ela tá se referindo que o Tyler é um escroto, porque, tipo, é o Tyler. E o Norton é foda. Mas também o Tyler é foda, porque ela fala do Tyler na cama. E aí é confuso pra cacete. É bem confuso, porque ela não tem ideia dessas duas personalidades dele. Só ele que tem. Exatamente. E, bom, vamos falar da marca. Qual marca? Marca do beijo. Ah, na mão? Uhum. É interessante isso também. Você quer começar? Pode falar. Pausa. Vai. Então, aí tem uma cena no filme que o Tyler pega a mão do Norton e joga um elemento químico lá e faz ele sentir a dor. E isso é meio que uma representação de você não tentar ignorar a sua dor e se encarar ela, aceitar ela e ver que ela tá lá e não tentar ignorar. Bem interessante o jeito que ele coloca isso. O Norton tenta fugir dela e o Tyler, que é o ego perfeito dele, o alter ego perfeito dele, tenta colocar nele. Olha só, a sua dor tá aqui, não tenta evitar ela. E por aí vai. E, bom, desanda, não é que desanda, é que o Clube da Luta ele fica muito amplo. Ele começa a ficar gigante, ele começa a ter deveres de casa, que tipo, você tem que, sei lá, bater em alguém na rua. É bem interessante. A primeira regra, o primeiro dever de casa, você tem de provocar alguém. Isso meio que é real, eu jogo pro lado real. Porque as pessoas elas querem evitar conflitos, elas querem evitar isso no meio social. Você não quer brigar com alguém na rua.
né? Você tem que evitar isso, porque isso leva ao ridículo. E esse dever de casa é muito interessante. Eles brigam com alguém na rua, eles chamam a atenção de alguém até a pessoa ir. A pessoa vai, né? A pessoa quer evitar, mas aí depois ela fala, mano, não vou aceitar, a pessoa me troca, vai pra porrada. E é interessante que o padre que o outro tava, que é um dos caras do clube da luta, ele tá provocando ele, olhando ele vai pro clube da luta, ele abraça o clube da luta, e quando ele luta com o cara que tava mexendo o saco dele, ele se liberta. Ele dá um abraço tremendo nele, falando obrigado, muito interessante isso. É realmente bem interessante, que mostra a, sei lá, a busca pelo homem, pelo ser animal, que ele reprime tanto. Sei lá, por que é tão errado assim você bater em alguém só porque é imoral? A sociedade reprime muito o homem nesse filme buscou a sua fuga. E o Clube da Luta ele acaba indo para planos maiores. Tanto que o Tyler ele mostra bem bem quando ele vai meio que desaparecer, né? Ele fala assim que o sonho de vida dele é tudo destruído, né? Meio que natural, e as pessoas tendo que caçar veados nas avenidas destruídas. É E importante isso quer falar dizer... que é o veado do animal. É, o veado... Ué. Então... E isso mostra que ele queria as pessoas mais naturais. Não a pessoa caçando, mas a natureza das pessoas. As pessoas sendo mais livres do que elas mesmas criam. Ele quer o caos. E É. tipo, depois o Norton, ele procura e vê que tem várias sedes do Clube da Luta, como se tudo fosse se espalhando pela América. E tudo tomou uma proporção tão gigante que eles começaram a recrutar gente pra morar na casa do Tyler, que é do Norton. E é bem interessante essa cena. O filme tem umas temáticas muito interessantes. É um filme que passa muita mensagem para as pessoas. Vai. Então, o Clube da Luta é um filme muito interessante. Sim. Tem vários pontos que a gente não falou, porque a gente faz um tempo que a gente assistiu, então fica meio difícil. Mas é um filme que eu queria falar, mas pelo menos eu falei algumas coisas. E no final, né, acho melhor o meu amigo Reniales falar, que ele sabe melhor. No final o Norton ele tenta impedir. Bom, a questão é essa milícia que o Tyler cria, que tipo chama gente mais radical pra casa dele e tudo mais, transforma em soldados, faz eles, sei lá, plantarem coisas, criarem bombas e tudo mais. Eles estão querendo destruir o mundo atual, eles estão querendo acabar com as coisas de crédito, de cartão de crédito, se eu não me engano, que Ninguém deve mais nada. ninguém deve mais nada. Deles. Isso mesmo. E o Norton tenta impedir e tudo mais, ele tenta chamar a polícia tá do lado do Tyler e tudo mais. Aí ele tenta lutar, ele tenta dar um jeito com o Tyler e o Tyler luta com ele, é engraçado Uma luta dele com o seu ele alter mesmo. ego, entendeu? A Depois- perfeição com a imperfeição. E depois ele já descobriu que tipo, o Tyler não existe. Aí ele tenta mandar a Marla pra longe, mas a Marla acaba sendo levada de volta pro Tyler. E num debate muito interessante, numa discussão muito interessante do Norton com o Tyler, ele fala assim que o Tyler não existe e na verdade essa arma que tá ameaçando o Norton, o narrador, também não existe. Ele tipo dá um tiro que era pra ser na cara. A arma existe, mas só que a arma não tá na mão do Tyler. Então, a arma A arma existe. tá na mão dele, porque ele é... Ele é o Tyler. Depois ele atira. Aí tipo ele atira que era pra ser na cabeça, mas ele acaba mirando do ladinho e vai pra bochecha. Aí tipo o Tyler some. E sem contar que no filme tem umas partes de libertação. A parte que ele vai na loja de conveniência, pega aquele chinês lá e... Esqueci o nome do chinês, cara. Eu não lembro o nome, mas eu Bom, lembro que ele queria ser veterinário. Ele quer ser veterinário. Não vou tentar lembrar o nome do chinês. Vai. Então, aí ele fala... Aí ele fala pra ele...
o que você queria ser. Apontando uma arma pro cara do Pra chinês. cabeça dele. Ele só sabe que tem uma arma na cabeça dele. E isso é a pressão, porque o cara ele tá agachado com alguém com uma arma na cabeça dele e qualquer movimento ele vai ficar assustado, porque ele não sabe quando que ele vai puxar o gatilho e se ele vai puxar o gatilho. Então ele fica desesperado assim, porra, velho, eu posso morrer agora. Então aí o que ele fala assim, você queria ser... Aí o Tyler fala assim pra ele, você queria ser veterinário? Então por que você parou? Ele fala, eu acho que ele precisava estudar mais, então ele fala assim, beleza, então você precisa estudar mais. Ele estudar mais. Então ele fala assim pra ele assim, você tem 3 semanas pra você voltar a ser veterinário, a estudar, voltar pra universidade. Se você não conseguir, eu vou atrás de você. É um estímulo estranho. Aí ele fala, corre, Forrest. Quando ele começa a correr, ele fala, corre, Forrest. E aí que o Doutor começa a ficar mais... O narrador começa a ficar mais... Pô, velho, isso não é legal? Eu não gostei disso. Isso que ele começa a discordar dos métodos do Tyler. E também o dever de casa, como a gente estava falando, tem uma referência no começo do filme, quando o narrador tá falando com a Marla, e ele fala assim, ela fez o dever de casa. E o dever de casa seria o quê? Você brigar com alguém desconhecido. Ela briga com ele. Interessante filme. É um filme muito bom. Sei que a gente não falou muita coisa dele, mas já é o suficiente pra... apesar que é bom as pessoas assistirem, quem já assistiu, assistir de novo, né? Porque a gente falou um filme completo, com todos esses spoilers por cima. E o final é muito interessante do filme, que quando ele fala que a boca dele está sorrindo quando ele atira na boca dele. O que significa que ele não precisa mais do Tyler, que ele já é um ser perfeito para ele. Aí os caras sobem lá e entregam a Marla pra ele, meio que entregam assim. Aí ele fala pra ela que ela conheceu ele num momento muito errado, muito estranho da vida dele. Aí eles só olham pros prédios escondidos e acaba o filme com a trilha do The Pixies. Well, it's my night. É incrível. É um filme muito foda, velho. É um filme que eu gosto pra caramba. Não é o meu filme favorito, né? Meu filme favorito, ainda vou fazer uma análise sobre ele, né? Acho que vai ser a próxima análise eu faço sobre ele. Mas é um dos meus filmes favoritos, sim. É um filme muito interessante, sim. Pra quem já viu, que é o recomendado, né? Recomendo que veja de novo, porque é um filme muito bom. É um filme que traz reflexões muito interessantes sobre a sua vida e uma reflexão social também. E pra quem não assistiu, eu lamento pelos spoilers muito na cara, que vai perder a graça? Não vai, né? Mas também, velho, você não vai assistir o filme porque você já sabe o final? Assiste, pô. É um filme interessante, sim. E acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu passo a palavra pro meu amigo Reniales. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que a gente vai acabar o vídeo. Fiquem em paz, fiquem bem. É isso aí. Fiquem bem, fiquem vivos e até.